Estamos chegando ao final, né? No terceiro ponto dessa exposição, que é o que é igreja e o que não é. A comunidade cristã pode ser definida filosoficamente a partir de um conceito que poderíamos denominar comunhão implícita. Comunhão implícita com a igreja enquanto organismo vivo histórico, isto é, para o cristão que realmente estaria inserido no espírito e no sentido da comunidade, a igreja seria uma continuidade histórica de cristãos alcançados por Jesus, sem que haja um rompimento da linearidade e da história. A definição de igreja seria assim, principalmente o sentimento de unidade e de continuidade linear sem rupturas, que é o que produz realmente o fascínio e o deslumbramento em relação à essência daquilo que é a igreja. Porque se a igreja é só a sua comunidade, então você não entendeu nada. Né? Âmbito da mística e da espiritualidade, o cristão místico é aquele que, além de contemplar o crucificado, é também aquele que contempla a igreja. Ele contempla a beleza da igreja. A beleza da igreja é contemplada pelo místico, não como uma comunidade isolada da geografia e da história, mas como um organismo vivo em toda a sua integralidade. Assim diz o historiador cristão Jaroslav Pelikan, a tradição é a fé viva dos mortos, enquanto o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Jesus diz que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus de vivos e não de mortos. Nesse sentido, o místico é aquele que possui uma comunhão com a igreja em seu âmbito linear histórico, sem rompimento, comunhão histórica e também geográfica, isto é, o sentimento e a compreensão inteligente da essência e da totalidade daquilo que se pode chamar igreja. No caso do cristão protestante, embora ele não creia na intercessão dos santos e no colóquio com aqueles que já partiram, ele vê em Charles Spurgeon, em Charles Finney, por exemplo, heróis da fé, que tal qual a nuvem de testemunhas expostas em Hebreus 11, fazem parte de um mesmo organismo vivo, contínuo, que hoje subsiste, que é o corpo de Cristo. Ao olhar para o passado, ele vê nesses avivalistas uma fé viva, pessoas que viveram na comunidade cristã e que hoje permanecem em pé, conscientes, diante do Cordeiro. A partir dessa consciência viva, é irrelevante o fato de que o cristão protestante, tal como eu, não acredite no colóquio com os santos do passado. Eu, por exemplo, não acredito nisso. Não penso dessa maneira. O que une os cristãos católicos, ortodoxos e protestantes é o fato de que nós acreditamos, mesmo que de forma implícita, em uma unidade linear histórica do cristianismo que jamais foi em sua essência rompida. O ponto que eu defendo é que os dois grandes cismas, o ortodoxo e o protestante, jamais romperam a essência dessa unidade linear histórica do cristianismo. Esse é o conceito que podemos denominar comunhão implícita com a igreja enquanto organismo vivo, continuidade histórica, sem cismas, sem rupturas. Então é possível conversar com os santos? Talvez seja, talvez não. Não é esse o ponto. O ponto é que eles estão vivos e a igreja é uma totalidade de pessoas vivas. A igreja é um todo histórico e geográfico. Uma comunhão que transcende ao contingente. No caso do sectarismo clássico, o que existe é a ideia de que o cristianismo primitivo foi restaurado recentemente através da mensagem de um profeta que instituiu um conceito novo acerca do que é verdade e do que é uma igreja. Esse conceito novo, que não é igreja, né? Esse conceito novo, mesmo que aparentemente se restrinja aos muros do sectarismo, na verdade acaba influenciando toda a grande cultura, de modo que o conceito do que é igreja em toda a nossa sociedade é hoje muito diferente daquele que existia no início do século XIX. Diferentemente do sectarismo,
A igreja caracteriza-se por ser uma comunidade aberta, no qual o discípulo é livre por estabelecer um relacionamento individual com Jesus e para interagir com a comunidade de forma dinâmica, sem ser condicionado psicologicamente. E ele é livre. A comunidade cristã se define por ser aberta para o mundo, ou seja, não institui um ascetismo artificial e uma ética exterior estereotipada, mas uma espiritualidade viva que dialoga com o mundo, que propõe, que está preocupada com gente, e não em estabelecer uma verdade adicional àquela estabelecida por Jesus em João 14,6 e por Paulo em 1 Coríntios 3,11. A partir desses fundamentos que são estruturais em filosofia da história da igreja e do olhar lúcido em relação à história, podemos então estabelecer que a igreja é essencialmente uma comunidade aberta para o mundo e não um grupo fechado em si mesmo. Pois o espírito do sectarismo é algo que pode surgir repentinamente, inclusive dentro de qualquer comunidade cristã genuína. Precisamos estar atentos a isso, né? Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Utilizando-se de artimanhas sutis e de sofismas extremamente difíceis de serem discernidos. Mas por que toda hora falar em períodos difíceis de ser discernidos? É só olhar. Por que toda hora falar em períodos difíceis de ser discernidos? É só olhar para o mundo à sua volta, o mundo de hoje. Né? Não tem muito o que explicar, né? É só estudar a história, estudar a filosofia contemporânea. A pós-modernidade é esse esgotamento mesmo das possibilidades de verdade, da possibilidade de... A metafísica é questionada, não existe a verdade, o que existe são apenas pontos de vistas. Quer dizer, é uma coisa tão primária do ponto de vista filosófico que eu nem vou, assim, nesse momento, destrinchar. Né? Não é difícil perceber. O discernimento ele é necessário porque a cultura, o caldo cultural, como já temos escritos no nosso blog andersonfranciscodacruz.blogspot.com, esse caldo cultural ele vai se acumulando, acumulam-se conceitos, acumulam-se pensamentos, e conforme se passa o tempo, mais complexo se torna uma cultura antiga e mais difícil de ser discernida através dos movimentos. Tanto os movimentos humanistas como os movimentos avivalistas que são antagônicos. E finalizando, né? Contudo, como temos insistido desde o início da primeira exposição, pensar em conformidade com a filosofia mística é, acima de tudo, uma atitude de discernimento para a igreja de nosso tempo, não apenas em forma de negação e defesa, mas principalmente como princípios que estabelecem a fé de forma positiva.